Meus amigos, boa tarde. Para mim, um grande prazer estar de volta para apresentar o nosso programa, O Momento de Fé. Durante esta semana, nós estamos falando sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo, salvação da nossa alma. Você pergunta, a nossa alma precisa ser salva? Sim, meus amigos, precisa ser salva. Quando a Bíblia fala em salvação, é porque existe condenação. E qual foi o motivo dessa condenação? Ontem aqui no nosso programa eu falei sobre a queda, que o homem decaiu da graça de Deus porque desobedeceu a Deus. Como eu sempre digo, o nosso mundo foi criado por Deus. E o Criador, ele quer que as suas criaturas o obedeçam. Então houve a desobediência e por isso o homem decaiu da graça de Deus, da presença de Deus. Aí então a salvação precisava ser providenciada. E então Deus, ele na sua sabedoria, ele optou por um método, vamos chamar assim, chamado expiação. A expiação significa que a nossa culpa ela é remida pelo cumprimento da pena. Quando o homem pecou, havia uma pena prevista. Não sei se vocês se lembram, quando Adão e Eva foi colocado, o casal, foi colocado no jardim do Éden, Deus disse, olha, comam de todas as árvores do jardim, os frutos das árvores. Agora, o fruto daquela árvore que está bem ali, e Deus então apontou para a árvore do conhecimento. Então ele diz, daquele fruto lá não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Pronto. Então aqui está a penalidade. Se desobedecesse, se comesse do fruto, eles iriam morrer. Agora, obviamente não se trata de uma morte física. Ali Deus estava falando de uma morte espiritual. De qualquer maneira, morte é morte. E então, o Redentor, o Salvador, precisava morrer. Dessa forma, Deus criou um outro princípio que se chama o princípio da substituição. Então, o pecador ele é substituído por um outro personagem inocente que pagava a sua pena. Portanto, a expiação produz essa figura do substituto que, portanto, paga a pena do pecador. E eu fico pensando o seguinte, se, por exemplo, a humanidade toda fosse morta, porque a humanidade, por causa do pecado, foi condenada à morte. Se todos morressem, o que é que sobrava? Nada, nada. Aí o nosso Deus, ele não queria que a sua criação morresse, as suas criaturas morressem. Então, por isso, ele providenciou a salvação. E veio, então, o Salvador, Jesus Cristo, substituindo todos os pecadores, e um só morreu por todos, E então, todos aqueles que nele creem, então, são salvos. Então, portanto, aí está, meus queridos amigos, o processo da salvação é feito dessa forma. Agora, para a pessoa se salvar, eu e você, precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos aceitar, precisamos entrar no plano da salvação. Eu queria ler aqui um texto, palavras aqui do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 18. Ele afirma exatamente isso. Ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, pronto, aqui está. Ele está dizendo que o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados. Então,
Portanto, veja como as palavras são importantes. A expiação, a substituição e agora o derramamento de sangue. É por isso que a Bíblia tem umas frases mais ou menos assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tem um outro texto que diz assim: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Portanto, a nossa salvação foi consumada ali na cruz, quando Jesus morreu por nós. Eu creio que os meus amigos, os meus irmãos estão entendendo perfeitamente isto. Você agora vai anotar essa passagem que eu acabo de citar, você vai ler, você vai meditar a respeito e vai entender o processo da nossa salvação através da fé em Jesus. Então, aí está, meus queridos amigos. Eu aqui, em rápidas palavras, tentei descrever o processo da nossa salvação. Então, eu quero agora só que, neste momento, eu quero pedir que o Espírito Santo esclareça melhor a você, meu querido irmão, meu querido amigo, e que você possa aceitar Jesus, você possa crer em Jesus, você possa abrir o seu coração para Jesus e dizer: Jesus, tu derramaste o teu sangue ali na cruz em meu lugar. Eu deveria morrer, mas tu morreste por mim. Então tem misericórdia de mim, salva-me, perdoa-me, liberta-me e transforma-me. Sim, meu amigo, minha amiga, eu bem gostaria que você fizesse isso neste momento. Agora é chegada a hora da oração, nós vamos ter aqui uns instantes de oração ao nosso Deus e vamos colocar este assunto desta maneira. Vamos então orar. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu quero te agradecer porque tu mandaste Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Agora, Pai, ajuda-nos a entender os teus planos, entender os teus caminhos, os teus propósitos e dessa forma, Pai, que todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que aceitem. Abençoa, Pai, o meu amigo, a minha amiga que está me assistindo neste momento. Abre a mente de todos, abre o coração de todos e que o Evangelho seja uma realidade na vida de todos. Obrigado, Pai. Eu oro com fé e agradeço por tudo, em nome e por amor de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, daqui a pouquinho, na nossa igreja, nós estaremos realizando o culto para a glória do nome do nosso Deus. E vamos transmitir esse culto por este mesmo canal aqui, pelas redes sociais. Daqui a pouquinho, às 7h30. Então, eu agradecia se você voltasse, sintonizasse aqui, você acessasse o nosso canal e você participasse conosco deste culto. Então, aí está. Daqui a pouquinho, 7h30, 19h30, nós estaremos iniciando. Então, eu quero me despedir agora, prometendo voltar amanhã, neste mesmo horário, aqui também pelas redes sociais, aqui por este mesmo canal. Então, até lá, até amanhã, ou até daqui a pouquinho no culto, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.